A gente vai falar agora, então, da Covid na Europa. A gente acabou de falar, né, países que estão vacinando a população. Vamos para lá, para a Europa. Mais um dos maiores especialistas de doenças respiratórias do Reino Unido diz que o país não deve atingir a chamada imunidade de rebanho, como a gente vive falando aqui, antes do verão europeu. Portanto, no meio do ano que vem ainda. Entre 70% e 80% da população, ela precisa ser vacinada para que isso aconteça, essa imunidade de rebanho. E é um processo demorado. A gente lembra que o Reino Unido foi o primeiro país ocidental a iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Já a União Europeia começou a aplicar as primeiras doses nesse final de semana. Vamos então para Londres. Falar agora com a Cecília Malan. Cecília, bom dia. Que novidades você traz da vacinação aí na Europa? Bom dia, Beth. Bom começo de semana a todos. Bom, a campanha de vacinação da União Europeia começou oficialmente ontem, levando esperança para quase 500 milhões de pessoas. Todos os 27 países membros já receberam doses da vacina produzida pela Pfizer-BioNTech, mas cada um vai decidir a sua própria estratégia de imunização. A Holanda, por exemplo, só vai começar a vacinar no dia 8 de janeiro. O bloco negociou a compra de mais de 2 bilhões de doses de diferentes fornecedores, sendo que a União Europeia tem uma população de quase 450 milhões de pessoas. Pelo menos 16 milhões foram contaminadas pelo novo coronavírus e mais de 400 mil europeus morreram de Covid em 2020. A meta é imunizar toda a população adulta até o fim do ano que vem, começando aí, claro, pelos idosos e os profissionais de saúde. Mas já surgiram alguns problemas de logística. Na Espanha, uma entrega prevista para hoje foi adiada para amanhã por causa de problemas no controle de temperatura das doses. E algo parecido aconteceu na Alemanha ontem. Por volta de 1.000 doses podem não ter sido armazenadas em temperaturas baixas o suficiente durante o transporte, causando aí atrasos em diversas cidades do país. Lembrando que essas vacinas da Pfizer-BioNTech precisam ser guardadas a 70 graus negativos em freezers com gelo seco e uma vez retiradas desse armazenamento todo especial, precisam ser administradas em até 5 dias, ou seja, não é uma operação trivial. Um momento muito simbólico dessa campanha europeia de vacinação foi quando os médicos do maior hospital em Bérgamo, na Itália, receberam as primeiras vacinas. A cidade no norte do país, vocês lembram, foi devastada pelo novo coronavírus no início da pandemia e virou o primeiro epicentro da doença no continente. É impossível esquecer aquelas imagens de corredores lotados, dos médicos exauridos, sem saber ao certo que vírus era esse e qual era a melhor maneira de tratar os doentes que não paravam de chegar. Na primeira onda de infecções, a chance de sobrevivência de quem era internado em unidades de terapia intensiva era de 50%. Os médicos italianos que trabalhavam sem respiro perderam centenas, claro, de pacientes, mas também de colegas. Uma situação sem precedentes de caos e desespero que serviu de alerta para o resto do mundo. 10 meses depois, o mundo, claro, ainda luta contra o vírus e a Itália é o país com o maior número de mortes por Covid na Europa. Mas, Beth, pelo menos em Bérgamo, as imagens agora são de alívio e esperança. Muito boas imagens. Obrigada, Cecília, pelas informações. Obrigada. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu tomar a vacina Sputnik V contra a Covid-19 desenvolvida pelo governo do país. A informação foi divulgada no domingo pelo porta-voz de Putin, um dia depois de o ministro da Saúde russo liberar a vacinação para pessoas com mais de 60 anos. Antes, pessoas dessa faixa etária estavam proibidas de receber a vacina. Putin tem 68 anos. Em Moscou, a prefeitura vai começar a receber amanhã inscrições de idosos que queiram se vacinar. Autoridades locais também vão começar nessa semana a vacinar policiais e pessoas que trabalham no setor de alimentação e esportes. Lembrando que a Rússia começou uma mega campanha de vacinação com a Sputnik V no início do mês.
antes mesmo da divulgação dos resultados finais da fase 3 de testes clínicos da vacina, que é a última etapa e a que comprova, portanto, a eficácia de um imunizante.